boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras penitenciárias, sejam todos bem-vindos à sessão plenária hoje, do dia 25/8 de 2021, às 14h07. Hoje, como convidado, nós temos a presença do senhor Edilson Pereira Espósito, que é da chefia do Fundo Penitenciário do Estado do Paraná, né? O Fundo Penitenciário do Paraná, na verdade, ele as informações que vão ser trazidas aqui pelo palestrante, senhor Edilson, mas é um instrumento que é utilizado pelo próprio Departamento Penitenciário e tem o objetivo, em poucas palavras, aqui é o nosso convidado que vai nos elucidar todas as dúvidas que tivermos, mas de viabilizar o repasse de recursos federais e de verbas que são arrecadadas para utilização na execução da pena no estado do Paraná. Todos os dados, todas as informações ficam centralizadas aí junto ao FUPEM, e nós aqui trouxemos, então, o senhor Edilson para clarear aqui todas as dúvidas que todos os conselheiros possam vir a ter nesse sentido. Então, boa tarde, conselheiro Miguel, boa tarde, conselheiro Thorsten, boa tarde, conselheiro William, boa tarde, conselheiro Yara, boa tarde, conselheiro Quinupa, que está nos ouvindo, conselheiro Afonso também, boa tarde, se estiver nos ouvindo, presente, justificar as suas ausências, o conselheiro Joe e a conselheira Silvia. Bom, seja bem-vindo, Edilson. Estamos aí, a palavra é sua hoje, o nosso convidado especial. Receba um abraço carinhoso de todos os membros do Conselho. Obrigado. Está com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pelo convite. Obrigado aos novos membros do Conselho Penitenciário. Para mim é uma honra poder participar aí de um momento como esse, primeira vez, né? Acho que faz necessário, né, pelo menos a gente tentar passar o que de fato é esse instrumento que você acabou de dizer, essa ferramenta, que é o Fundo Penitenciário. É uma instituição que foi criada em 1964, já é um senhor, né, se for levar em consideração a data da primeira lei, a 4.955, de 11 de novembro. Ela foi alterada logo em seguida, em 2012, meados de maio, trouxe algumas novas ferramentas, algumas funcionalidades extras, né? Adicionou algumas receitas, a gente fez um alinhamento com relação à parte de governo, poder judiciário, poder executivo, alguns órgãos do próprio Poder Executivo, Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, no sentido lá das novas receitas, que seriam as penas de multas, né, que a gente vem cobrando até hoje. Eu vou tentar passar, de fato, o que é, primeiro, o Fundo Penitenciário, com base no que a gente tem hoje do corpo legal, a 17.140, lei estadual, só um parâmetro geral, e depois assim, vou tentar fazer um panorama do que é o funcionamento hoje do FUPEM, né, o Fundo Penitenciário do Paraná, alguns números para ter parâmetros do que a gente está arrecadando, do que está gastando, com o quê, e depois, se for o caso, a gente entra na minúcia, se os nobres membros aí tiverem algumas dúvidas, a gente pode pontuar e ir mais a fundo nas dúvidas, tá? Então, vamos aos fatos. O Fundo Penitenciário, então, esse é um órgão, então, da administração pública direta do Estado do Paraná, né, do Poder Executivo. Ele tem um CNPJ, ele tem uma certa flexibilidade, ele tem uma certa autonomia para gerir os recursos. Com base no artigo 3º da lei, ela cria elencadas receitas ali, né, que é o que dá, a meu ver, talvez o maior poder para o Fundo Penitenciário de poder gerir recursos, receber, arrecadar, algo que, como é notório e sabido, que só se cria receita por meio de lei, então a própria lei que criou, ela já institui, né, receitas extras estaduais, podendo arrecadar recursos federais, né, transferências do próprio orçamento do Estado do Paraná, e ainda diversas receitas que porventura venham a ocorrer, né? A exemplo, certa vez, só a título não estava no escopo, mas apreenderam valores na colônia penal e, de fato, não se tinha recurso, finalidade para o destino, aí a gente incorporou as receitas nossas, um determinado ano, há uns 3, 4 anos atrás, e fez parte, então, das contas do Estado do Paraná. Vamos lá. O Fundo Penitenciário, ele conta com um profissional habilitado na área contábil, que é o que vos fala aqui, trazido na própria lei para fazer a gestão orçamentária e financeira. O principal ponto da lei seria
os gastos, as finalidades, ele é trazido no artigo 8º, então é um elencado de situações: construção, reforma, ampliação, aquisição com material de consumo para canteiros de trabalho, manutenção de unidades, manutenção de canteiros, o pagamento do próprio pecúlio, que hoje para nós é a nossa principal, a principal despesa, né, que se tudo minimizar as receitas, seria a última a ser cortada ou extinta. Por esse artigo 8º, ele permitiu também, conjugado com o terceiro, talvez seja, agora no último momento, aquele principal ação que foi o fundo a fundo, a Lei 3.500, o repasse de valores, e daí a gente poder implementar valores que foram assim, bem acima das médias nossas, de toda a história de criação do FUPEM para as arrecadações. Exemplo de 2016, que a arrecadação bateu perto dos 50 milhões, né? De 45 milhões era só o repasse do recurso federal. Tá. Seguindo, de funcionabilidade do FUPEM, a própria lei que instituiu o fundo penitenciário, instituiu-se no âmbito da Secretaria de Justiça no primeiro momento, e agora, com a transferência, ele fica instituído no âmbito da Secretaria de Segurança, né? Ele criou também o Conselho do Fundo, o Conselho Diretor do Fundo Penitenciário. É um conselho que tem poderes consultivos e deliberativos, né? Tem, por meio da própria lei, as competências que lá estão elencadas para gerir o conselho, aprovar planos, deliberar sobre tarifas, todos os assuntos que foram voltados ao funcionamento do fundo, né? Trouxe também, a partir do artigo 9º e 10º, a estrutura que se dá para a formação desse conselho. Então, ele é um conselho bem eclético, a exemplo do que é o Conselho Penitenciário, pelo que eu vi. Dentre eles temos o Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, a Defensoria Pública. A gente teve em tempos agora, não está mais a Sanepar, mas a COPEL ainda está, a COAPAR, e Conselho da Comunidade, FECOMPAR. Então, resumindo, temos aí 18 membros, bem eclético, né? O pessoal também nosso, da administração do Poder Executivo, das direções, né? Regime fechado, semiaberto, escola, CMP e afins. Seguindo bem rápido, como que se dá o gasto do fundo penitenciário de acordo com a criação dele? Temos a figura do presidente do conselho diretor do fundo penitenciário, que é a mesma figura do diretor do departamento penitenciário, né? Coincidentemente, é a mesma pessoa física, né? Ambos com cargos, com situações distintas, com funções distintas. O presidente, a ele compete, dentre várias ali, situações e possibilidades, a principal que seria o ordenamento da despesa, né? Então, os gastos das receitas que o fundo tem, então o presidente, ele tem a discricionariedade para fazer o gasto com base no plano que foi aprovado, né, e a lei orçamentária que foi aprovada pela nossa Assembleia, né? Então, talvez essa seja as principais ações assim a ser ditas, né? Com relação a valores, não vou me delongar muito, porque senão fica uma coisa bem chata. Receitas, só a título de exemplo, em 2020, fechamos o ano com arrecadação de um pouquinho mais de 10 milhões, tá? de receitas. Peguei apenas os 2 últimos anos para ter uma noção. 10 milhões do quê? Vamos entrar. 3 fontes compunham as receitas do fundo penitenciário. Né? Fonte 123, que são receitas que pertencem ao fundo penitenciário, que são arrecadadas pela Secretaria de Fazenda. Então, o valor entra numa conta de titularidade da Fazenda, está separadinha lá, exclusivo para o fundo penitenciário, e da hora da liberação do recurso, lá por meio do orçamento, a gente aciona essa fonte e o pagamento ocorre por lá. Temos a segunda fonte, que é a fonte 258, é a fonte diretamente arrecadada. Essa que a gente cobra de empresários aí pelo fornecimento da mão de obra do preso, né, em razão do trabalho dele. O empresário paga o pecúlio, e na mesma nota, com o mesmo boleto, ele faz o pagamento das tarifas, nossas taxas, num percentual de 25%. Acredito que o Bonerj já detalhou isso na última reunião, pelo que ele me disse, então não vamos nos delongar. Essa receita que entra aí, então, ela incorpora a fonte 258, né? E a terceira fonte, esses valores, eles são depositados em contas que
que são de titularidade do próprio fundo, tá? Aberta lá com o CNPJ do FUPEM. A movimentação é feita por 3 pessoas no mínimo, né? Na minha pessoa, uma, diretor do departamento na figura de presidente, e mais 2 ou 3 pessoas por ele nomeadas, né? A terceira fonte seria a fonte 281, foi a que foi criada por meio da Lei 3.500, que é o fundo a fundo, né? Exemplo do que a gente tem no fundo da educação, da saúde. Em 2016, por meio de uma medida provisória, Michel Temer, presidente na ocasião, criou essa forma de descentralização do gasto do recurso federal, e aí atribuindo, então, essas responsabilidades do gasto do Fundo Penitenciário Nacional para os fundos penitenciários estaduais, né? Então, essa fonte 281 foi criada para essa situação, receber esses valores e realizar o gasto de acordo com o plano previamente aprovado pelo próprio órgão repassador, que seria o Ministério da Justiça, o DP Nacional, Fundo Penitenciário Nacional. Tá? Então, 2020, a arrecadação bateu um pouquinho mais de 10 milhões, 10,2. Em comparação com os recursos agora de 2021, de janeiro a julho, está se comportando numa mesma toada, ali, em torno de 5 milhões e 700, né? A gente teve uma queda arrecadatória aí no ano de 2020, com a projeção bem abaixo do que a gente previa arrecadar. E em 2021 também a gente segue com as mesmas expectativas arrecadatórias, sempre em baixa. O principal motivo aí foi a multa penal, que eu citei há pouco, né? Estou indo e voltando nela. A gente teve meses aí de arrecadar em torno de R$800 mil de multa penal, foi essa ação que a gente iniciou lá em meados de 2013, e agora, recentemente, vem em torno de 300, 400 mil reais a arrecadação mensal. Isso, acredito eu, deu-se a fatores aí do próprio Tribunal de Justiça, que teve limitações nos atendimentos, nas varas criminais, as quais aí são responsáveis pela geração da multa e o boleto aí para os réus, né? Fechando, então. Gastou 2021 a gente efetuou gastos em torno de 13 milhões, foi um gasto assim, eu vou citar porque chama a atenção, perto dos 5 milhões que nós arrecadamos até então, a gente já gastou 13, então se for fazer um comparativo aí, quem sabe do que eu estou falando, seria um déficit orçamentário, então a gente arrecadou mais do que gastou, a gente arrecadou menos do que gastou, mas isso é bom por quê? Porque nós já há alguns anos um superávit orçamentário. Então, a gente arrecadava e gastava menos do que... arrecadava mais do que gastava. Então, sobrava. Então, este ano a gente está conseguindo dar fluidez em razão de um ajuste que foi feito junto ao nosso conselho do FUPEM lá, boa parte deles movimentando os recursos para investimento na ordem de perto de 7 milhões, de algo que já era uma necessidade, que já estava com situações já em andamento, era uma ata de registro de preço, então conseguiu dar vazão a esse gasto. Então, neste ano, nós conseguimos fazer, então, um gasto já, até o presente momento, maior do que a arrecadação. No ano passado, a gente teve um superávit de 2 milhões, superávit orçamentário, tá? Então, e também, sim, fechando com superávit financeiro. Nós abrimos esse ano, só para entender, quando fechou o exercício de 2020, para iniciar 2021, havia uma sobra de caixa em torno de 74 milhões. Tá? O principal valor desse montante refere-se a obras. Né? Em 2016 e 2017, foram valores altos repassados por Brasília, por meio desse fundo a fundo, da qual hoje a gente tem a previsão de uma construção de uma unidade em Moarama e outra em Laranjeiras do Sul, para algo em torno de 43 milhões e meio. Tá? Então, esse valor só dessas 2 unidades já daria mais que a metade do valor que nós temos. Hoje, em caixa, a gente tem em torno também de 74, 75 milhões. Tá? E a boa parte, como eu disse, recurso federal, a gente tem ainda outros planos que não foram executados, né? Viaturas, aquisição de tinta, aquisição de scanner corporal, que chegou recentemente de valores, então isso... O número de processos são variados e os itens também, tá? Então, a exemplo, assim, do que de fato o FUPEM tem gasto, com o que ele tem gasto nos últimos anos aí, ó, peguei um elencado aqui bem rapidinho, né? A gente comprou rádio, transceptor, máquina de cortar cabelo, aquisição de pulverizador postal, atomizador, esses 2 últimos aí foram utilizados agora nessa pandemia, com bastante constância nas unidades, né? Para aplicação de produtos de limpeza aí, então, a gente não sabe se
se de fato foi efetivo, porque a gente não tem um relatório final, mas sabe-se que ajudou porque o número de infectados não foi tão elevado assim como em outros lugares, né? Compramos mesa, banqueta, isso para utilização nas unidades, torno, serra, betoneira, escada, isso tudo para maquinários para oficina, canteiros de trabalho, né, que o próprio peso que está implantado em canteiros nossos fazem uso. Televisor 43 polegadas, que foram direcionados para as unidades para ajudar nos CFTVs, né? Parafusadeira, compressor, transformador, ou seja, ele é um número bem elevado aí de equipamentos, principalmente quando o valor é baixo, máquina de cortar cabelo, né? Motor para automatizador de portões, bebedouro, câmera, inclusive essas câmeras estão sendo utilizadas agora para as videoconferências que estão, então quase 130, 150 unidades foram compradas, lixeira, telefone, extintor de combate a incêndio, foi algo também que tivemos agora este ano, e inclusive agora foi necessário um novo aditivo com a vinda das novas cadeias públicas aí, então era algo que a gente não tinha, a situação estava grave, algumas unidades sendo autuadas pelos bombeiros, então foi necessário. Foram gastos assim pontuais, né, que não representam assim um valor elevado perto desse montante, mas que ajudaram, tá? Daí seguimos foram comprados ainda também coletes balísticos com recurso federal, roçadeira, algema com recurso federal também. E, pessoal, acredito, acho que seria assim, apenas pontuado de maneira assim bem grosseira o que é de fato fundo, né, no que a gente gastou, e deixo aberto aí se alguém quiser perguntar para a gente tentar saber da necessidade agora dos conselheiros aí de informação. Ótimo, conselheiro Edilson. Conselheiro Edilson, o Edilson, na verdade, o senhor Edilson, ele representa no fundo penitenciário o cargo de secretário do conselho e contador. Só me corrija se estiver errado, por favor, senhor Edilson. Na verdade, a chefia do fundo penitenciário, ela representa, com base na lei, no artigo 2º, parágrafo único, lá, artigo 22, né, o profissional habilitado responsável pela execução orçamentária e financeira. Então, seria o responsável técnico, né, pela gestão ali de valores e até o fechamento de contabilidade, assinatura de balanços e tudo. O atual presidente do fundo penitenciário coincide com o cargo do diretor do departamento penitenciário, que é o senhor Francisco Caricati, correto? Correto. Isso mesmo. O caixa de hoje, então, está em torno do fundo penitenciário no montante total de 75 milhões, aproximadamente? Aí foram os gastos 13 milhões, e até para os demais conselheiros depois, se tiverem alguma dúvida nesse sentido, e que pese a arrecadação, e me corrija se estiver errado, por favor, senhor Edilson, a arrecadação ter sido em torno de, neste ano agora de 2021, de 5,7 milhões aproximadamente, já foram gastos em benefício, conforme a destinação do fundo, 13 milhões, o que é um ponto positivo. Tá? Olhando de fora, é investimento total aí na execução penal, em prol de todos os envolvidos, seja o principal ponto, que são os presos, né, as pessoas custodiadas, e, acessoriamente, todos os agentes públicos envolvidos, uma estrutura melhor para atendimento dos próprios presos, capacitação, investimento em estrutura, bastante interessante. Eu vou abrir a palavra aqui, senhor Edilson, para o conselheiro que desejar fazer alguma pergunta específica, e está com a palavra o conselheiro que deseja aí perguntar, tirar as suas dúvidas com relação aos repasses. Essa é a hora de sanar algumas dúvidas, como que são repassadas as verbas, como que são arrecadadas, onde que é investido, quanto que tem caixa, se o conselho se reúne ou não se reúne. Até aqui presente hoje está o conselheiro William Zonato, que representa também uma cadeira do Conselho Penitenciário lá no Fundo Penitenciário do Estado. Então, ele participa das reuniões na qualidade de conselheiro suplente. O conselheiro William estreou na reunião passada, né, conselheiro William? Mas estão com a palavra está aberta para aquele conselheiro que queira tirar suas dúvidas, por favor. Se me permite, então, posso começar? Com a palavra, conselheiro William. Boa tarde, senhor Edilson. Bom, como já mencionado, como membro mais recente do Fundo Penitenciário, indicado por este conselho, e então, diante da necessidade de
começar a me aprofundar um pouco mais sobre as questões. Então, enfim, né? Agradeço, então, a participação nessa reunião, nesse sentido, né, de nos dar essa introdução muito importante para que possamos, então, a partir de agora, nos aprofundarmos no assunto. Eu tenho uma dúvida com relação ao fundo rotativo das unidades, né? Ele é proveniente do fundo penitenciário? William, inicialmente, obrigado. Agradeço a vossa presença. Me perdoe, eu não citei no momento. Eu acredito que fosse fato notório e sabido da representatividade deste conselho naquele do conselho diretor do FUPEM. O fundo rotativo, ele é feito pagamento por meio das fontes de recursos do próprio Estado. Ele não advém dessas três, da 123, nem da 258, tampouco da 281. Normalmente ele sai da fonte 100, 101 ou mesmo da 113. Então ele vem pela aquela é como se fosse a caixinha, eu costumo traduzir. A unidade orçamentária é o DPEM, onde faz o empenho para material de consumo e serviços, tá? Apenas. Só para complementar que eu não disse, o fundo penitenciário, dentro dos gastos dele, ele gasta essencialmente com material de consumo, pagamento de preso, que é o pecúlio, né? Pagamento de serviços, aquisição de investimentos, que seriam equipamentos, e a gente tem previsão para obras. Então, o fundo rotativo ele só tem para essas duas ações, material de consumo e custeio. Não permite, então, aquisição de investimento, né? Exemplo, qualquer item desse que eu citei que a gente comprou, né? Betoneira, parafusadeira, ele não permite, tá? Mas vem pela unidade orçamentária DPEM, tá? O fundo penitenciário tem a unidade dele própria, que é a 3968, tá? É a nossa caixinha separada. É como se fosse na mesma proporção. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, DPEM, FUPEM, tá? Ok. É por isso que, então, quando o gestor não gasta todo o recurso que solicitou, precisa devolver, né? Imagino que seja isso. Uma outra questão. Então, o que o gestor precisa fazer? Seria um projeto para que ele pudesse, então, de repente, desenvolver um trabalho na unidade que fugisse desse consumo ou serviço, como já mencionado? William, deixa eu ver se eu entendi. Para que os diretores lancem mão a fazer o gasto com recurso do fundo penitenciário, isso? Tá. O plano de ação, na verdade, eu até fiz uma justificativa para o senhor que me perguntou ontem. Como que é feito os gastos? O valor a qual a gente vem arrecadando dessa fonte 258 e a 123 é ínfimo, né? A previsão para 2022, a arrecadação da fonte 122 é 123, pouco mais de 100 mil reais, então, para o ano inteiro, então é quase nada. A previsão que a gente tem aí para um total arrecadatório para o ano que vem, em torno de 10 milhões também. Está colocado 11 lá, em razão de uma previsão de recurso federal, que é possível, recentemente ficamos sabendo que não se execute, né? Então, em razão desses poucos valores que temos disposto para gasto, então, há uma necessidade de priorização. Qual delas? A primeira, só exemplo, até o fechamento agora do mês de julho, a gente tinha gasto, uma das principais despesas nossas era o pagamento do pecúlio, que deu 1,7, quase milhões, né? A gente está com mais de 2 mil presos trabalhando para o Estado aí, nos diversos canteiros abertos aí. Então, no que sobra ali de situações de pouco, né, dizer, a unidade precisa efetuar um gasto lá de uma bomba que queimou, o exemplo da PIC, dá 30 mil reais, vamos citar. Então, é uma necessidade apenas dele formalizar isso no processo, relatar, né, fazer um protocolo eletrônico, formatar lá, 3 orçamentos, justificativa, termo de referência, quadro comparativo e enviar. Então, gastos pequenos assim não tem sido barrado. Na verdade, todos que vieram com a formalização ocorreram, né? Quando são valores altos, aí sim a gente busca, por meio daquela unidade 3917, realizar o gasto, né? Só um exemplo também, este ano e o ano passado, os valores a qual foram dispostos para investimento por meio do DPEM, então houve uma certa redução. Então, boa parte do que, de fato, a maior parte, ou quase toda ela, do que foi gasto com investimento foi via fundo penitenciário, tá? William, então, só para dar uma volta geral,
Se um diretor, então, tiver necessidade de um gasto que seja de investimento, que hoje seria a maior necessidade do departamento hoje, é só entrar em contato via fone, é mandar o protocolo, a gente acabei de responder agora, o pessoal que está fazendo, precisando de 25 motores daqueles para portão, para fazer a substituição. Então, dá em torno de R$13.000 e vai seguir. Então, não tem muita assim, trava para esse tipo de ação, tá? É ligar, pedir e a gente corre atrás. Na verdade, está faltando esse tipo de processo, tá? E esse tipo de ação, planejamento e correr e fazer. Tá ótimo. Bom saber que tem, é bem desburocrático, né, essa relação dos gestores para com o FUPEM. Interessante que essa informação chegue a eles, né, para que nós vemos que nos relatórios, às vezes, principalmente nas cadeias que foram recém-absorvidas, né, há muito o que se fazer, principalmente na questão estrutural, né. De repente, essa seria uma excelente saída. Mas eu estou satisfeito. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Obrigado, conselheiro William. A palavra ainda está aberta para outro conselheiro que queira se manifestar. Pegando aí aí que o conselheiro William perguntou, como ele falou, a gente tem visto uns relatórios aí de inspeção em cadeias públicas, e a condição delas está absolutamente abaixo da precariedade, né? Eu acho que não tem o mínimo aí a estrutura é mínima para atender os presos, inclusive em questão aí do volume de presos sempre a maior do que a capacidade real, né? Então, como é que se faria, por exemplo, nós poderíamos sugerir, senhor Edilson, num parecer, que a pessoa que administra a cadeia fizesse esse pedido de locação de verbas para vocês? Para conseguir, enfim, fazer um aumento do espaço, pintura, revisão elétrica, isso é possível? Boa tarde, Ana. Vamos lá, deixa eu tentar, então. Boa tarde. Alguns elementos, assim, a gente já reporta não só recurso do FUPEM, né? O FUPEM, só para exemplificar, seria um cafezinho pequeno perto do orçamento total do departamento. Algo, aí como eu disse, a gente vai ter um orçamento em torno de 70 milhões esse ano, mas aí conjugado com todos os gastos que temos aí do departamento da unidade 3917, mais os gastos que ocorrem por outras unidades da própria CESP, a gente está batendo na casa aí dos 900 milhões, né? Perto de 1 bilhão de gasto para o departamento penitenciário. Então, resumindo, o nosso dinheiro aqui, daqueles 10 milhões aí que a gente vai arrecadar, é café bem pequeno, é só para entender a proporção. Quando a gente trata dessa necessidade agora, que foi criada assim, lá na ponta da corda, lá que são dessas cadeias públicas agora, nas próprias penitenciárias nossas ainda, a gente tem uma gama gigantesca ainda de necessidades materiais, né? A gente trata de uma situação de planejamento, a minha ver, tá? Se todo mundo acionar o FUPEM para o material, isso vai inviabilizar, se inviabilizaria, né? Mas essa não é a estrutura, lógico. Temos hoje, exemplo, estava falando com um chefe de cadeia do interior aí, ele relatando que tinha uma necessidade urgente de colchões e cobertores, que cobertores era o que não tinha, né? Eu achei estranho, né, alguns elementos, e a gente tinha estoque. Né? Na ocasião, tinha perto de 18 mil cobertores à disposição, e ele reclamando lá, xingando que não tinha cobertor, não tinha situação. Qual era o problema dele? Ele não tinha acesso ao sistema GMS. A gente tem um controle de estoque que é feito por meio de um sistema. Então, o que de fato é comprado é inserido nesse GMS. Então, eu fiz uma viagem agora, semana passada, né? A gente voltou agora e estamos conversando sobre esse assunto, para tentar minimizar esse tipo de problema, tentar levar esses responsáveis das cadeias públicas, esses chefes de cadeia pública, a um acesso a esse GMS para que eles tenham acesso direto, para que eles não façam o pedido de forma hierárquica. Ele pede para o superior dele, que vai pedir para um outro, que vai pedir para o outro, para alguém chegar lá e entrar no sistema com login e senha para ver se tem ou não tem o material. Então, resumindo, boa parte do nosso problema ele pode se dar dessa forma, né? Fazer o controle via sistema que a gente já tem, uma sistematização, e a outra parte do planejamento dessa estrutural, ela poderia se dar por meio do que a gente já fez em 2018,
por meio de uma ata de registro de preço para a reforma dos estabelecimentos prisionais. A primeira que nós fizemos ficou em torno de 14 milhões, agora tem um em andamento, acredita-se que ele licite até o final do ano, pela PRED, algo em torno de 20 milhões. Então, essa necessidade seria atendida. Então, sem uma necessidade do próprio gestor lá, está pedindo, precisa de tinta. Exemplo, o FUPEM também, nós fizemos em 2018 a inserção de um projeto para Brasília, nesse recurso do fundo a fundo, a gente está aguardando, tem um processo em trâmite para aquisição de tinta. Então, algo em torno de 1 milhão, mais para complemento em torno de 1,5 a mais 2 também. Então, resumindo, para tinta também a gente está aguardando vir. Então, teria que chegar para inserir nesse sistema de temos em estoque, para daí quem tiver a necessidade entrar lá, fazer a solicitação para efetivar um quadro de distribuição. Então, resumindo, planejamento vai resolver bastante dessa necessidade nossa das delegacias e das cadeias públicas. Os pontos aí que forem excepcionais, né, exemplo, queimou a bomba da caixa d'água, como eu tentei falar para o William ali, o diretor passa a mão no telefone, liga, manda e-mail, sinal de fumaça, e eu preciso para ontem. Aí você faz o processo de dispensa, se couber em valores até 17.600, e se não puder, inicia-se um processo de licitação por meios assim, mais sérios, mais rápidos, né? Daquilo que você põe debaixo do braço, vai de setor em setor, para tentar realizar a aquisição de forma mais rápida. Acho que é só, acho que respondi. Desculpa, só pode só esclarecer um pouquinho melhor esse sistema GMS que o senhor falou? O sistema GMS, ele, se não me engano, é de outra secretaria, acho que é de planejamento, que faz todo o controle. É um sistema que, na verdade, ele tem um banco de dados, serve até para, olha o termo, caguetagem para o Tribunal de Contas. Então, nesse termo, nesse sistema, são inseridas todas as informações de necessidade de compra, orçamento de quando eu tenho a necessidade do item, ele não tem, eu procuro buscar, comprar ele, eu tenho que fazer uma solicitação de compra nesse sistema, para dizer, estou comprando 100 mil reais, é o item tal, eu insiro os dados da empresa que está me fornecendo os orçamentos. No segundo momento, foi comprado, inserido nesse sistema todas as informações de contratos, licitação, valores, empenho, número de empenho. Então, é o que faz, na verdade, vai fechar as informações com o sistema de auditagem eletrônica do Tribunal de Contas. Então, é um sistema bem macro, tá? Aos servidores do Poder Executivo, ele é dado poderes e níveis, né? A pessoa que tem apenas a necessidade de entrar no sistema para ver se tem o material de estoque, ele só tem aquela situação de verificação ou de consulta. Outros setores, como exemplo, do grupo auxiliar administrativo, ele já tem a fase interna do GMS, que ele entra, ele faz essa montagem de um processo para iniciar um processo licitatório, né? E daí também tem o setor financeiro. O setor financeiro é dado os poderes lá para que ele entre depois, no segundo momento, insira esses dados da licitação, o valor que foi empenhado, né, o número do empenho, para que seja depois enviado por meio do sistema 6 sede do Tribunal de Contas, todas essas informações, onde vai haver um confronto lá desses dados do que, de fato, é realizado pelo CIAF, né, que é outro sistema financeiro do Paraná, e com esse de execução do GMS, tá? Muito obrigada. Obrigado, conselheira Yara. Até mesmo porque esse sistema GMS, gestão de materiais e serviços, se eles puderem ser utilizados diretamente pelos gestores das cadeias públicas, que foram adquiridas recentemente, as 41 agora, pelo próprio Departamento Penitenciário, ou aquelas que lá atrás também, as 33, 31 unidades que foram, saíram da gestão compartilhada e se tornaram plenas, gestores desses órgãos puderem utilizar ele de uma maneira direta, vai facilitar a vida deles de uma maneira bem plena, acredito que, porque eles verificam, está faltando colchão, está faltando sabonete, um exemplo, né? Está faltando sabonete, está faltando prego, tem no sistema, eles pedem, já é prontamente disponibilizado. Me corrija se estiver errado, por favor, senhor Edilson. E se esse montante, que parece pouco, mas para as cadeias públicas, através dos nossos relatórios, nós conseguimos verificar que 17 mil reais é uma verba que, devidamente utilizada lá na ponta, na cadeia, e aqui o conselheiro Miguel, presente, pode dizer que se facilita ou não facilita a vida do gestor, ele se ajuda ou não ajuda muito, né? Mesmo com a dispensa da licitação aí citada pelo senhor Edilson.
Bom, a palavra está aberta ainda para o conselheiro que queira se manifestar. Por favor. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Miguel. Primeiro, agradecer a oportunidade de fazer parte do conselho e poder ter esse conhecimento a mais. Claro que se tinha uma ideia como é feita essa gestão, entretanto, pelas palavras do Edilson, a gente pode ter uma avaliação melhor quando da apreciação dos relatórios. E aproveitando o que o William comentou e a Yara, eu tenho percebido num elevado número de unidades, e certo de que essa transferência de gestão de várias unidades da Polícia Civil para o Departamento Penitenciário, ela tem suas dificuldades estruturais, mas o elevado número tem... Está saindo o áudio normal? Está ok aqui, conselheiro. Tá. Um elevado número, eu acredito que em torno de 40%, não tem... quando apresento os relatórios, menciono que não há gravação, existe um monitoramento através de imagem, entretanto, não haveria as gravações dessas imagens. E isso preocupa bastante, porque, como a maioria é da área de segurança pública, enquanto está tudo bem, ótimo. Mas, na eventualidade de alguma situação, em uma dessas unidades, a imagem ela iria favorecer muito, bem como auxilia na parte de atendimento por parte dos servidores, né? E eu vejo que essa dificuldade pode ser em razão de equipamento já ultrapassado, falhas nesse equipamento, e que, se criar uma padronização na aquisição desses equipamentos, viria a auxiliar demasiadamente, não só na fiscalização, mas no próprio comportamento e segurança das pessoas que estão lá na ponta nessas unidades. Então, Edilson, é mais no sentido de se verificar com relação a um levantamento específico, com relação ao equipamento que está sendo usado nessas unidades e pela aquisição de um equipamento de uma forma padronizada, garantindo aí uma segurança a mais, não só para os servidores, mas os internos e familiares e a população em geral, que muitas vezes se avizinhançam a essas unidades. Obrigado. Legal. Acho que eu posso dizer sobre padronização. Nos últimos anos, aí, chamar a atenção ao nosso nobre membro participante, Torsten Ferraz, ele participou efetivamente alguns planos de ações aí, boa parte do que a gente tem hoje, de equipamentos, aí, foi a partir desse Fundo a Fundo 2016, implementado a partir de 2018, né, que 17, 18, que a gente começou a ter novos elementos. Eu não sei se o Miguel se referiu ao Boriscan, ele falou do familiar, é o que talvez o item que mais esteja coligado aí às atividades. Foram itens que foram licitados como locação, né? A gente tem alguns empecilhos aí na forma da escolha, tem que sempre se ater a condições legais da lei de licitação, né? A gente tem que fazer um descritivo genérico do que quer, mas podendo dar um descritivo técnico de um item de qualidade, né? Para que não venha qualquer coisa, né? De fato, está se pensando nisso já há algum tempo, em padronizar itens, fica mais fácil, né? Também, quando você compra um determinado equipamento, quando ele vem a dar problema, até para a manutenção dele, você tem ou suporte, ou um serviço que se venha a ser contratado por uma empresa para dar manutenção constante, sim. Mas a gente está no processo evolutório ainda, né, de evolução aí a parte de investimento, do que vai ser. Esses body scans aí, eles
eles tiveram durante 24 meses uma alocação, venceu com o recurso federal, acabou, e a partir desse ano o próprio departamento com recurso do Estado está custeando, né? E há uma necessidade agora, acredito eu, de rever se vai comprar ou vai manter, mas com essa vista a ver se melhora a tecnologia, porque a gente está com um single view, pode ser um dual view, né? Outro equipamento que foi comprado também padronizado foram os scanners de bagagem, né? Igual aquele que tem nos aeroportos aí, da mesma marca, inclusive a maior parte deles é a Nukitec, excelente equipamento, permite o trabalho do servidor de forma satisfatória, a um preço justo, né? Não é caro, não é barato, é justo, em torno de R$60 mil custa-se o scanner de bagagem, aí, perto de uns 200, 250 o scanner corporal. E com relação, Miguel, só para fechar, até elementos, exemplo de uma roçadeira, que a gente já teve N problemas no sistema penitenciário tempos atrás, você faz um descritivo técnico com a roçadeira, como foi dito, há uma necessidade de padronização, e você coloca de forma genérica. E se não se ater a esses elementos, hoje, vou fazer um marketing aqui, hoje roçadeira, se você falar, tem roçadeira e tem steel, né? A pessoa sabe, então, quem é da área sabe, botar uma steel para trabalhar o dia inteiro. Então, a gente pegava, a exemplo da unidade CEPAI aqui, algumas que foram adquiridos, marca Honda, Toyama, era uma semana queimava, então, de fato, há sim uma necessidade de padronização, acredito, estendendo-se isso até as partes, diga-se de passagem, estruturais das unidades, a parte de automação, pode-se pensar dessa forma também, né, de itens aí que, de fato, possam melhorar a funcionalidade também dos estabelecimentos. Acho que seria um comentário a ser tecido aí. Obrigado mais uma vez, Edilson. Obrigado, conselheiro Miguel. A palavra ainda está aberta. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Carson. Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade do nosso convidado, o senhor Edilson Espósito. Como ele já fez uma provocação, né, de ter participado da gestão e de conhecimento dos membros aqui do Conselho, tive a oportunidade de acompanhar os trabalhos do Edilson nesses mais de 10 anos, aí, quase 10 anos que ele está se comprometendo com o fundo penitenciário, na figura de responsável técnico, atualizando a ferramenta conforme a legislação também veio se atualizando no estado do Paraná também, e para poder adequar em relação aos repasses dos recursos federais, né, para que o estado do Paraná não enfrentasse nenhum problema na gerência, na gestão dos recursos federais. Agora, a dúvida do conselheiro Miguel, e aí é uma preocupação grande nossa também, em relação à aplicação dos recursos do fundo, era justamente essa, como o Edilson explicou, era ter uma cautela, um cuidado muito grande em relação ao descritivo técnico, para que a licitação, né, quando chegasse lá na fase externa da licitação e viesse a ser contratado, o equipamento tivesse a qualidade adequada à necessidade do serviço, que às vezes a demanda é grande, né? O Edilson usou o exemplo da roçadeira, mas foram muitos equipamentos e materiais adquiridos com recursos do fundo para serem empregados no sistema penitenciário. E isso era gerenciado de uma forma conjunta com o planejamento orçamentário do DPEM. Por quê? Porque o fundo, muito embora o Edilson tenha trabalhado a recuperação da ferramenta fundo penitenciário do estado do Paraná, quando ele pegou o fundo penitenciário para a gestão, lá em 2011, 2012, este fundo ele tinha uma arrecadação muito aquém do que poderia ser, né? Não estava definido ainda os procedimentos para o repasse das multas processuais, os repasses dos recursos federais ainda estavam travados lá no âmbito federal, né? Inclusive alguns recursos para obras. Então, o Edilson veio desmontando isso. Então, mas ele foi deixando o tempo todo os dados claros para aquele recurso que nós tínhamos disponíveis para utilizar. Que uma coisa é recurso orçamentário, outra coisa é recurso financeiro, depois da aprovação orçamentária. Depois que entra na conta, eu tenho que estar de acordo com o planejamento que é aprovado, inclusive, na lei orçamentária da Assembleia Legislativa. E essa é uma preocupação tão grande, essa articulação de planejamento
compra esse recurso, as fontes, porque o Tribunal de Contas, como o Gilson falou, o Tribunal de Contas nos acompanha diariamente nessa perspectiva, né? Ele acompanha diariamente, e na prestação de contas também tem que ficar muito claro tudo, porque se o Estado contrata um serviço inadequado, com a qualidade deficitária, o Tribunal de Contas vai ser o primeiro a apontar essa dificuldade do departamento, como já apontou em outros momentos, por justamente não ter essa cautela na formulação do processo. E eu estou falando isso, né, porque eu sei que existem outros setores, e o presidente Papucci está, eu acho que de uma forma muito inteligente, convidando, né, setores importantes do departamento para vir explicar os seus trabalhos. Existem setores do DEPEN que são responsáveis pela organização das demandas, que podem ser, por exemplo, provocadas ao fundo, para o Edilson apontar ali, olha, eu tenho dinheiro para cobrir isto, não tenho dinheiro para cobrir isto, né? E também vou gastar esse dinheiro, recurso federal, por exemplo, o doutor Iara, que está aqui, Ministério Público Federal, olha, esse recurso aqui ele é fiscalizado também por outras instâncias. Então, nós não podemos comprar qualquer equipamento que ali na frente o fornecedor ou não tinha capacidade técnica para compor todo aquele serviço ou produto, ou o equipamento mesmo não conseguia compor ali a necessidade do processo licitatório. Então, aí o setor administrativo DEPEN tem que trabalhar também muito íntimo com o setor de projetos e planejamento para que chegue a demanda para o fundo penitenciário com um descritivo técnico adequado. E como a doutora Iara também perguntou sobre o GMS, é uma ferramenta que eu admiro muito, né, apesar de ser uma ferramenta nova, eu digo assim, nova em termos de administração pública, né, que a informática da administração pública é algo extremamente recente, e no departamento penitenciário os processos passaram a ser totalmente digitalizados de 2018 para cá. O GMS já existia antes de 2018, mas se tomou a atitude de implementar todos os procedimentos para que o GMS, então, ele regulamentasse, né, viesse ao controle disso daí, de todo esse equipamento, desde a fase interna do processo licitatório até o registro do almoxarifado para ver se tem estoque. E assim, aí, se essa ferramenta tiver à disposição dos gestores municipais, né, locais lá da carceragem, ele vai conseguir fazer essa consulta e, de repente, demandar de forma estratégica o processo de maneira diferente. Por exemplo, nós temos comprado com recurso do Estado colchões, eu não preciso requisitar recurso do fundo penitenciário para isso, porque eu tenho um estoque, basta eu consultar o sistema GMS, né, que é a Gestão de Materiais e Serviços, como o presidente colocou. Então, isso tudo é uma gestão complexa, até certo ponto, mas quando você coloca isso na rotina sistemática, você vê que é extremamente fácil. Então, eu só queria fazer esses apontamentos em termos de gestão, que são muito importantes para o Conselho, tentar trazer essas informações aqui, corroborando com a apresentação, excelente apresentação do Edilson Espósito, que também já foi nosso vice-diretor do departamento, né, já trabalhou em outros setores do departamento, conhece a unidade desde as suas galerias, então conhece as demandas para atender os presos, deixar o sistema mais humanizado, implementando canteiras de trabalho, compra de equipamentos para implementação de canteiras de trabalho para preso. A gente observou isso na apresentação do Boanerges, uma das grandes demandas das unidades, que não são aquelas unidades penais, mas são unidades prisionais das carcerárias, das cadeias públicas, que foram absorvidas, a falta de canteiras de trabalho para a humanização do tratamento penal. Então, senhor Edilson e demais membros do Conselho, eu fico muito satisfeito aqui com a apresentação feita. Está de parabéns, como eu disse, eu sou até meio suspeito em falar, por ter acompanhado o trabalho do Edilson, um excelente profissional íntegro e muito transparente, né? Todas as vezes que estive na gestão, pedi apresentações e detalhamento das contas do fundo penitenciário, o Edilson trouxe detalhado, e se os conselheiros quiserem, eu tenho certeza que ele também não vai negar, e eu, no momento oportuno, tiver necessidade, eu mesmo vou fazer alguns requerimentos nesse sentido. Ele traz detalhadamente a fonte, o ano daquela receita, né, como que se tornou aquilo uma receita, né, dentro da aprovação orçamentária,
as despesas, né, como que foram aprovadas, porque as despesas são aprovadas nas reuniões do Conselho do Fundo Penitenciário, e aqui nós temos, então, o representante William, né? Então, tudo isso vem muito explicado, né, nas apresentações de Edilson. E até sugiro, numa outra oportunidade, Edilson, eu sei que você trouxe até todas as informações de uma maneira geral, mas de repente, ou através do William, né, você e o William, fazendo apresentações, de repente, no final do ano, como é que fechou, né, o orçamento do fundo. E, bom, enfim, só uma ideia, uma sugestão. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, presidente, por trazer esses técnicos às suas apresentações ao Conselho. E, mais uma vez, obrigado, Edilson. Presidente, se me permitir, A palavra, agradecer ao Torsten pelas palavras e agradecer ele duplamente lembrou de uma situação, fiscalização, acho que é a palavra que ele citou aí, acho que faltou um elemento a ser dito, deixei aqui no cantinho por último. O Conselho Penitenciário, acho que com o presidente nós já conversamos, a partir da resolução 15 de junho de 2021, agora, a resolução lá do MJ, fez com que os conselhos penitenciários, né, dos estados passassem a ser também órgãos de fiscalização dos recursos federais. Então, é parte agora competente também para propor, pedir, requisitar, né, informações, e olha, como é que está? Eu fico à disposição para atender qualquer requerimento, para qualquer pedido. Além, né, então, agora, do Conselho Penitenciário, prestamos, agora eu vou falar a questão de FUPEN, que faltou essa parte, para dizer um pouco da transparência. Prestamos contas também para o nosso conselho, né, do Fundo Penitenciário, Conselho Diretor do Fundo Penitenciário. Temos o controle interno do Departamento Penitenciário, temos o controle interno da Secretaria como um todo, ainda temos o controle externo, né, que é exercido aí pelo Tribunal de Contas, por meio da auditagem, como eu disse, ela é feita de modo eletrônico, como o Torsten bem pontuou, momento a momento, né, as publicações, os recursos arrecadados, as despesas gastas, elas compõem as publicações, né, das contas do Poder Executivo do Estado do Paraná. E, além disso, também temos o Ministério Público, né, que também é parte competente, também trazido lá no corpo de lei nossa, onde institui lá como órgão de fiscalização. Então, de fato, as nossas contas, e para fechar, lógico, né, o órgão que nos repassa os valores do DP Nacional, né, o Ministério da Justiça, a gente também presta conta de todos os valores gastos, né, nota fiscal, ordem bancária, processo todo de licitação, né, preenche todos os relatórios necessários, 1, 2, 10 vezes. Recentemente estamos prestando conta agora, há 2 meses atrás, mandando nova prestação de contas, né, tirando dúvidas sobre recursos gastos em 2017. Então, resumindo, corriqueiro uma situação como essa. Então, são várias agora os atores aí competentes para realizar, sim, a fiscalização dos recursos do Fundo Penitenciário, né, de qualquer das fontes. E, novamente, eu me ponho à disposição aí para qualquer situação que haja, agora sim, com base na resolução, tá? Vocês, como membros aí, estão com plena competência para exigir. Obrigado, novamente. Obrigado mais uma vez, Edilson. Obrigado, conselheiro Torsten. Algum outro conselheiro gostaria de se manifestar? Bom, não havendo, senhor Edilson, agradeço a sua disposição de vir até o Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, prestar essas informações que são bastante preciosas aqui para conhecimento dos demais conselheiros, aqueles que não estão talvez diretamente envolvidos, para saber quem que trata das informações junto ao Departamento Penitenciário e até mesmo para, na hora que a gente, através dos requerimentos ou dos relatórios de fiscalização que chegam até o Conselho, se tiverem alguma dúvida, saibam a quem de direito, a pessoa correta, a solicitar o esclarecimento das informações, né? Esse é o foco aqui desse ciclo de palestras. Senhor Edilson, mais uma vez, muito obrigado. A reunião vai continuar. Se o senhor quiser, pode ficar à vontade em continuar com a gente, esteja à vontade. E agradeço mais uma vez, e agradeço também ao diretor, que é presidente do Fundo Penitenciário do Estado, por disponibilizar o senhor para vir até aqui e prestar as informações. Obrigado mais uma vez, senhor Edilson.
Obrigado a todos e permaneço à disposição. Vou deixar à vontade de vocês, porque preciso desenrolar outros processinhos aqui. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Edilson. Até a próxima. Bom, os demais conselheiros, eu vou passar a palavra, então, para a conselheira Yara, já tem a prioridade hoje, em virtude dos outros expedientes externos. Se tiver relatório de mérito, conselho da comunidade ou de fiscalização, pela emenda, pode proferir, conselheira Yara. Está à vontade, com a palavra. Presidente, eu vou pedir para o senhor para eu encaminhar depois os relatórios, que eu acabei não conseguindo olhar todos. Se eu puder, eu me comprometo de encaminhar para o senhor amanhã, pode ser? Está ótimo, conselheira Yara, sem problemas. Hoje a gente está sem quórum aqui agora no final da reunião, praticamente. 3 saíram, né, da reunião, não tem problema. Está ótimo, fica combinado assim, então. Eu encaminho para o senhor amanhã, tá bem? Tá ótimo, obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo conselheiro, esse ciclo de palestras ele tende a continuar, nós vamos pegar outros técnicos de relevância do Departamento Penitenciário, ou até mesmo de outros órgãos. Primeiro para o Departamento Penitenciário, cada 2 semanas, ou pulando uma semana alternadamente, nós vamos solicitar para que eles venham aqui prestar informações, justamente para esse conhecimento. E ao final do ano, esse ciclo se repete, como citou o conselheiro Torsten, né? Porque no final do ano fecham as contas, tem, por exemplo, o senhor Edilson tem que fazer a prestação de contas onde foi destinadas as verbas, os recursos, e já abre o orçamento do outro ano. Então, para a gente saber como que pode, como que não pode, e até mesmo quando vir um relatório de fiscalização, a gente saiba aí as medidas que podem ser tomadas. Passo a palavra, então, para o conselheiro Miguel. Está com a palavra, conselheiro. Se tiver com relatório de mérito, conselho da comunidade ou de fiscalização, possa proferir nessa sessão. Não, nenhum, senhor presidente. Embora tenha recebido o e-mail de encaminhamento, eu ainda não recebi. Os demais, eu já procedi o envio e apresentei na última sessão. Até mesmo porque essa reunião, na verdade, é a reunião natural, né? Toda semana o conselho tem uma reunião, mas em virtude do que estava acontecendo em pandemia, e nesse caso em específico, como o convidado anterior não pôde participar da reunião, o senhor Boanerges, então uma reunião bateu nas costas da outra e praticamente ficou bem apurado para todos os conselheiros, praticamente. Passo a palavra, então, para o conselheiro William. Se tiver relatório de mérito, de comunidade de inspeção, passa a proferir. Senhor presidente, também sem relatórios. Tá ótimo, conselheiro William. Passo a palavra, então, para o conselheiro Torsten. Senhor presidente, hoje eu não tenho processo a relatar. Tá ótimo, conselheiros. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Kinupa, que está na escuta. Sim, e presente. Conselheiro Da mesma forma. Resolver? Sim, da mesma forma também não tenho para relatar, senhor presidente. Tá ótimo, conselheiro Kinupa. Bom, a próxima reunião, então, fica marcada para o dia 8, se não tiver nenhum impedimento, né? Próximo dia 8 de setembro, é pós-feriado, na verdade, né? Então, se os conselheiros deliberarem, a gente pode marcar na sequência para o dia 15. Se não tiver problema, dia 8, se os conselheiros e conselheiras assim decidirem, fica pré-agendado para o dia 15 de setembro. Quais que os senhores preferem? Bom, então vou deixar pré-agendado para o dia 8, se tiver mérito, principalmente os relatórios de mérito, que envolve sistema pró-judicial, a gente possa já proferir nessa sessão. Tá bom? Fica então pré-agendado no mesmo horário, via web. Espero que depois que os conselheiros estiverem todos vacinados, a gente possa se reunir presencialmente aqui na nossa sede administrativa, que nós estamos alocados aqui junto à SPEN, né? Convido a todos, então, para a próxima reunião e agradeço a presença de todos. Dia 8 é feriado ou não? Né? Pós-feriado, né? Não, é feriado aqui, não? Então. Curitiba é feriado, né? Não sei. É na quarta-feira. Bom, então vamos deixar para o dia 15 mesmo, fica melhor. Dia 15. Aí nós vamos mandar no grupo para todos os conselheiros terem acesso. Assim dá tempo de todo mundo aí tirar alguns relatórios que exijam mais aí para poder a elaboração do parecer, já fica tudo certo. Se tiverem de mérito, se for possível enviarem antes, é melhor para a gente ir junto ao sistema protocolo ou o seu do Tribunal de Justiça.
Tá ótimo? Ok. Obrigado mais uma vez a todos os conselheiros. Até a próxima reunião, então. Até mais, até logo. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde.